Olá pessoas lindas, aqui é a Sheila outra vez e eu venho apresentar mais um artigo, uma reflexão bíblica. Eu falei da outra vez que ia explicar sobre a ressurreição, mas penso que a cruz de Cristo merece maior profundidade e eu senti-me bastante abençoada ao ler e a pesquisar um bocadinho mais sobre este assunto. Eu espero que também vocês se sintam abençoados no que eu vou falar. O que a morte de Cristo fez por nós? Ela libertou-nos da prisão do pecado, libertou-nos do poder de Satanás, livrou-nos da ira futura de Deus e separou-nos da morte para uma vida eterna com Deus. O que a morte de Cristo fez em nós, em cada um de nós, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Fez-nos co-herdeiros de Jesus Cristo segundo a esperança da vida eterna. Somos sacerdócio real de Deus e temos a mente de Cristo. É maravilhoso isto. Somos filhos de Deus. Todos que recebem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, todos os filhos herdam pelo menos dois aspectos dos seus pais: a natureza e a semelhança. Neste caso, a natureza triuna de Deus. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Eram seres trinos santos, com um coração amoroso e com livre-arbítrio, em plena comunhão com Deus. Lembrar que quando eles pecaram, essa comunhão foi quebrada e por isso Cristo teve que vir ao mundo para reconciliar-nos com Ele. Nós somos seres trinos, compostos por espírito, alma e corpo, a imagem da pluralidade de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso corpo é nosso exterior, ele reage aos 5 sentidos externos. A nossa alma é o nosso interior, recebe a informação do corpo e produz pensamentos e emoções. E o nosso espírito é o nosso ultra-interior, que produz a consciência reguladora e que nos faz ponderar sobre os nossos pensamentos, emoções e ações. A natureza divina de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pelas Escrituras nós entendemos que não somos seres divinos, mas que sim, após a regeneração ou salvação em Cristo, tornamos-nos participantes da natureza divina de Deus. Ou seja, uma vez salvos em Cristo e mantendo-nos obedientes à sua vontade, recebemos o privilégio da vida eterna com Deus. E logo entendemos que a nossa passagem na Terra não requer novas técnicas ou teorias humanas para completar a suficiência da palavra de Deus para esse fim eterno. E na obediência a Deus devemos concentrar esforços intencionais, acrescentando ao nosso modo de viver pela fé os seguintes elementos: a bondade, o conhecimento da verdade, o domínio próprio, a paciência, a caridade, a generosidade, o amor verdadeiro também pelos descrentes ou por aqueles que têm ideias ou conceitos diferentes dos nossos. Mas todo aquele que não crê na plenitude que há em Deus não vê proveito absolutamente nenhum em reconhecer a sua soberania na sua vida. E logo todas as palavras das Escrituras para um viver correto parecem uma grande loucura, porque elas só se discernem pelo Espírito Santo. Nós herdamos a semelhança dos nossos pais. O nosso Deus é frutífero. Logo, nós somos filhos frutíferos. Há algo que nós devemos lembrar sobre os frutos, é que os frutos são visíveis, são procurados e servem de alimento. Mas antes de serem frutos, eles são semente. Encontramos maior ilustração em 1 de Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O que nós vemos aqui é um fantástico esclarecimento sobre o processo da salvação. Quando nós somos gerados ou nascidos em Cristo, nós recebemos a semente incorruptível, viva e que pode permanecer para sempre em nós. Nós recebemos a semente para gerar fruto, não para consumir a semente.
Já que recebemos a semente de Deus, torna-se coerente pensar que receberemos dele também todo o conhecimento necessário para o amadurecimento dessa semente. Qual é a relação entre a semente e o fruto? Se há semente, logo há fruto. Se há fruto, então há nova semente. Ou seja, a semente contém nela mesma o ciclo completo da vida. Embora não seja visível quando olhamos para a semente, ela já traz dentro dela a planta, a árvore, o fruto, as próximas sementes da mesma espécie. Nós lemos em Gênesis 1:12. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Mas para que o invisível se torne visível, a semente tem que morrer. Então, como é que nós nos enquadramos aí? Tudo o que podemos gerar já está em nós. E assim como pela ação da natureza as sementes morrem para gerar frutos, nós também, pelo poder do Espírito Santo, morremos para o pecado e renascemos de uma nova semente incorruptível para gerar novos frutos, já implantados em nós pela salvação em Cristo, para a vida eterna. É incrível isto. Enquanto não buscarmos na fonte criadora de todos os recursos, estaremos apenas nos conformando com a utilidade limitada dos recursos. Deus é a fonte e tudo o que Ele criou serve de bom recurso para o nosso proveito. Acontece que nós estamos a sobrepor os recursos a Deus. Então nós pensamos que pelos recursos a nossa vida depende e Deus diz, não, a vossa vida depende de mim e eu vou providenciar os recursos. Então, para o nosso amadurecimento espiritual, devemos buscá-lo intencionalmente na sua palavra, não falsificada, não com falsa doutrina, não com interpretações convenientes, mas buscá-lo intencionalmente na sua palavra, com todo cuidado e seriedade, em espírito de oração, para que sejamos sustentados na nossa conversão a Ele e renovados pelo poder do Espírito Santo que nos ajuda a viver segundo a sua vontade no nosso espírito, alma e corpo, dia após dia. Quando nos aproximamos de Deus, em fé firme, é isto que acontece. Ele nos sustém nele mesmo. Ele capacita-nos com o seu poder para que a seu tempo sejamos prósperos em tudo o que nós fizermos, para que o seu nome seja reconhecido e para que a sua glória seja manifesta nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, para que elas também sejam salvas. Quando cremos em Jesus Cristo e somos salvos, é o Espírito que é salvo primeiro. E Deus se revela em Espírito para que a sua vontade se manifeste na nossa consciência, moldando as vontades da nossa alma e convertendo-a gradualmente no seu amor e santidade para as suas boas obras. Só dessa forma nossa alma poderá sentir diferente e impulsionar uma ação diferente para uma mesma situação que no passado nos dominava. Já pensaram nisso? Somos co-herdeiros de Jesus Cristo, somos filhos de Deus e logo também co-herdeiros de Jesus Cristo nas promessas do reino de Deus. Em Efésios 2:6 nós lemos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que há esperança para todo o que crê em Deus. O apóstolo Paulo expressa o seu testemunho da seguinte forma, em 2 Coríntios 12:10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Uau, fascinante! Quando Paulo se encontrava num estado de fraqueza, ele se lembrava da sua posição nos lugares celestiais em Deus, que é totalmente forte e poderoso sobre todas as coisas a todo o tempo. Vejamos ainda a diferença de verbos. Quando estou fraco, é circunstancial. Ou seja, ele está vulnerável ao seu exterior. Mas ele lembra-se, então eu sou forte. É incircunstancial, porque afinal Deus é a sua imutável força. Nós lemos na mesma escritura que é, pela morte de Cristo fomos salvos. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus completa, absolutamente suficiente. Pela morte de Cristo fomos salvos e pela sua ressurreição não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Daí a nossa força.
Uau! Nós somos o sacerdócio real de Deus. No Antigo Testamento, o povo não tinha contacto com Deus, como eu falei da outra vez. Eles conheciam-no principalmente por intermédio do sumo sacerdote ou dos profetas ungidos por Deus. Então a morte de Cristo veio substituir esse procedimento, trazendo ao domínio de todos nós o contacto direto com Deus. Os crentes são agora sacerdotes reais de Deus, chamados para anunciar o evangelho do reino a toda a criatura. Vem com isso a necessidade de nos cobrirmos ou revestirmos com toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra as pessoas. Não sabíamos disto, eu vou repetir. A nossa luta não é contra as pessoas, por isso temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque estamos a lutar contra quem afinal? Contra os poderes malignos espirituais. Devemos lembrar que o diabo é contra Cristo e ele quer destruir tudo o que é de Cristo, certo? Lemos isto em Efésios 6:10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é espiritual. Significa, afinal, o quê? Que a vida do ser humano é altamente influenciada pelo mundo espiritual. Uma pequena ilustração. Quando nós guardamos lixo na nossa casa, as baratas sentem-se convidadas a participar, certo? Nós não vamos convidar as baratas, elas sentem-se convidadas a participar. Basta somente nós fazermos uma coisa, que é guardar o lixo dentro de casa. Então, qual é a solução? Não vai ser certamente a gestão do lixo dentro de casa. A solução vai ser a remoção completa do lixo da nossa casa. Quando nós pensamos erradamente, nós refletimos emoções impróprias. E o diabo lê essas emoções. Ele não conhece os nossos pensamentos, ele lê as nossas emoções que provêm dos nossos pensamentos. Então, ele se sente altamente convidado a participar e a manipular os acontecimentos que sucedem dessas emoções impróprias. E não só isso, mas ele faz-nos também acreditar que podemos ultrapassar o problema através do falso mecanismo de gestão de emoções. Então, nós vemos claramente a nossa vida a andar em círculos de desespero e sem libertação. Por outro lado, quando nós pensamos e fazemos de acordo com a vontade de Deus, Ele honra a sua palavra. Ele nos dá a sua força para resistir ao diabo quando nós estamos fracos. Atenção que o diabo não desaparece quando aceitamos Cristo. Muito pelo contrário, ele vem com novas estratégias. Só pela graça de Deus nós conseguimos resistir a ele. A Bíblia ensina que o que vive do Espírito discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Portanto, quando estamos ligados a Deus, recebemos do seu discernimento para entender coisas espirituais que os nossos olhos naturais ou carnais não veem. Por que nós temos a mente de Cristo? Cristo falou aos seus discípulos antes de ascender ao céu. Em João 14,16 nós lemos: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E em João 16,8 nós lemos: E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele vai nos lembrar do Evangelho de Cristo. Vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, do ministério de Cristo aqui na Terra. Andar na vontade de Deus vai parecer bastante religioso e irrealista para muitas pessoas, mas Cristo prometeu que nós seríamos convencidos a fazer isso. Não por força, mas pelo poder do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Ele nos iria convencer, já convence e vai continuar a convencer da verdade do Evangelho de Cristo. Deus sempre soube que nós não seríamos perfeitos, mesmo sendo crentes. E por isso, ao mesmo tempo que Deus é o supremo justo juiz, Ele é também o que nos chama para Ele mesmo e nos convence à medida que nos transforma, independentemente do nosso passado e presente.
para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, que é o poder do Espírito Santo. O seu plano para a nossa transformação é completo. Ele contempla novo entendimento, novas vontades, novas atitudes, novos resultados, nova vida, salvação, vida eterna na presença de Deus. Em Mateus 11, 28 e 30, Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos que estamos cansados e oprimidos do coração, vinde a mim, Jesus disse. Ele vai nos aliviar. Há algo que nos falta? Certamente. Pensem nisto. Uma pequena reflexão. Vivemos na graça de Deus porque Cristo morreu por nós. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nada podemos fazer para merecer a graça de Deus. Se ela fosse medida pelas nossas ações, então não seria gratuita. Deus deseja que todos sejamos salvos, mas Ele condiciona a vida eterna na presença de Deus, na sua presença, somente aos que crerem no seu Filho Jesus como o único Senhor e Salvador, porque Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E, portanto, o crente não prioriza um conjunto de regras para agradar a Deus, mas sim um caminhar firme pela fé em obediência à vontade de Deus para toda boa obra segundo o seu propósito. Então, não é o que nós queremos, o que pensamos ou sentimos, mas o que Deus quer em primeiro lugar. Eu espero que vocês se sintam abençoados com este artigo, eu espero que vocês comentem, que coloquem perguntas, que façam sugestões de novas matérias, porque eu estou altamente empolgada a pesquisar, a ler, a estar na presença de Deus, porque Ele é incrível, Ele é incrível. Que Deus os abençoe, sejam felizes.